há uma carência nossa muitas vezes, e essas carências algumas vezes nos afasta da bênção da humilhação, porque a gente quer ser atendido, a gente quer se dar bem em todas e qualquer situação, e não queremos perder nunca. De repente vem a palavra de Deus em Lucas 14:11, dentro de um ensino de Jesus, ele fala assim, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por que estou dizendo isso? Porque Jesus deu esse conselho, entendendo dentro de um contexto que ele fala, de como nós gostamos de alguma forma, ser uma das nossas carências como seres humanos, é sermos percebidos, não é? E se formos percebidos com algum tipo de destaque, isso nos faz muito bem. Quando isso não acontece, muitas vezes nós ficamos um pouco decepcionados. E aí há quase que um mover assim entre as etiquetas sociais das pessoas importantes não passarem despercebidas, as pessoas serem reconhecidas, é interessante isso. Aí de repente vem Jesus e começa a aconselhar os seus ouvintes a esperar de que isso aconteça dentro de uma naturalidade, porque na verdade todos nós gostaríamos de ocupar os primeiros lugares. Jesus dá esse conselho, mas ele é o conselho, ele é a prova de que sabe o caminho da bênção da humilhação. Por isso agora eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Você vai olhar a partir do versículo 5, começa a desafiadora exortação: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Olha o desafio, irmãos, olha o desafio. Quando, bem no início da carreira como crente, né? Tinha um cântico que a gente cantava, só ouvia, não cantava muito não, que era do Vencedores por Cristo, que dizia: fazer o que o seu filho fez é tão difícil imitar, mas uma coisa eu vou fazer, vou tentar. Bonita essa canção, mas desiste. Na verdade, depois com o tempo o Senhor vem e manda a gente não fazer nada para Ele, mas fazer tudo com Ele. É diferente. Então, Jesus tinha essa disposição. Continue olhando para o texto, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudi-lo, gente? Que maravilha, né? Jesus nos estimula a estarmos nos humilhando, uma disposição nossa, porque Ele vai lá e se revela como alguém que jamais exigiu de nós qualquer coisa que antes Ele, como ser humano, não fez.
não há, irmãos, nenhum dos mandamentos de Jesus que antes ele não praticou. E a bênção da humilhação vem com essa disposição de sermos humildes, mas Jesus deixa sempre um reforço. Sabe por quê? A maioria de nós, salvo aqueles que vai ter um dom específico, chamado dom da liberalidade, salvo esses, e esses são raros, mas a maioria de nós queremos ser recompensados por qualquer coisa que fazemos. Pessoa que tem o dom da liberalidade, ele não tem nenhuma necessidade de ter qualquer tipo de gratidão, qualquer tipo de reconhecimento. É um dom, por isso é que não dá para cobrar de todo mundo isso. E Cristo, ao saber que a maioria de nós teríamos isso, Ele colocou sempre a recompensa, a bênção que recebemos por conta disso. Olhe para Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha que coisa. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa sujeição é a sujeição de nós nos rendermos completamente ao Senhor. E qual é a recompensa? Termos autoridade, termos toda a proteção e a convicção de que uma pessoa que se sujeita completamente a Deus, ele resiste à obra das trevas com a convicção de que vai vencer todo o tempo todo. Amém? Olhe para 1 Pedro, capítulo 5. Mais uma vez vem a Bíblia nos aconselhando a partir do versículo de número 6, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. É interessante, né? O princípio da humilhação é algo que nós devemos estar praticando todo o tempo, sabendo de que as recompensas, elas virão dentro de uma determinar de Deus, mas virão. Por isso, não fique, algumas vezes você recebe alguma exortação, algumas vezes algumas coisas te incomodam quando o pregador ou o mestre, a pessoa que está ensinando, vem estimular você a se posicionar com toda a autoridade que você tem em nome do Senhor Jesus, não abaixar a cabeça para nada, porque você é um crente em Cristo Jesus. O perigo disso é perdermos muitas vezes a bênção de deixar que o Senhor vai me colocar na posição de destaque. Quando Ele faz isso para que o nome dEle seja glorificado e não o seu. Então, fique decepcionado consigo mesmo, quando você estiver em algum lugar e que você teve uma expectativa de ser detectado, de ser honrado, de ser colocado, ser pelo menos citado o teu nome, ou então agradecido por algo que você fez. Se isso te chatear, você fala assim: puxa vida, não vou jogar fora essa bênção da humilhação. E a próxima oportunidade que você tiver de fazer de novo, faça por fazer, mas não fique na expectativa
Na maioria das vezes, você recebe o agradecimento, mas de vez em quando, há uma falha, há um esquecimento, e na minha opinião, isso sempre é um teste de Deus, para eu aproveitar isso, e não jogar fora, não ficar com raiva, não ficar decepcionado, não ficar de maneira nenhuma, a ponto de não querer mais estar fazendo aquilo, porque quando eu faço, ninguém agradece, ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém me honra. Aí vem Jesus e fala: deixa isso comigo. Aquele que for humilhado, não jogue fora a bênção da humilhação. O Espírito Santo de Deus vai te dar o discernimento quando isso for necessário para a honra da glória do Senhor. O apóstolo Paulo sabia fazer isso, mas, por exemplo, em uma das passagens bíblicas, quando o apóstolo Paulo pôde evitar ser surrado, ele evitou, ele fez uso do direito da cidadania que ele tinha. Quando ele não podia, ele sofreu o agravo e depois glorificou a Deus porque sofreu. Então o Espírito Santo de Deus vai te dar o discernimento para você não cair na besteira de falar: sou crente, mas não sou bobo. Tem hora que o Espírito Santo vai falar para você: seja bobo agora. E a gente, não é? Então é impressionante quando nós somos desafiados a ter a mesma atitude que Jesus teve. Qual que é o grande ensino de Filipenses 5? Jesus não precisava fazer o que ele fez, se humilhar a ponto de esvaziar-se completamente de toda a sua glória, mas ele o fez com um alvo bem claro mesmo: se transformar em seres humanos como nós, em ser humano como nós, para, mesmo sabendo na sua onisciência tudo o que acontece conosco, as dores, as dificuldades, ele decidiu experimentar. Por isso é que a Bíblia fala que ele se esvaziou até o certo ponto de nos colocarmos como um ícone de obediência. Ele fez isso, se humilhou e fez isso com uma disposição de usar toda a sua humilhação para treinar a obediência, e ele foi obediente. Sou crente, mas não sou bobo. Mas deixe com o Espírito Santo. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com a disposição de estar querendo se colocar num local onde você só pode ficar ali se esse local for um decreto de Deus para a sua vida. Tem um conselho em Provérbios 27:2, que eu gostaria de deixar, que é uma espécie de um exercício de humilhação. Olha o que diz Provérbio 27, versículo de número 2. Olhe para a tua Bíblia e acompanhe comigo esse exercício. A Bíblia diz assim, ó: seja outro que te louve, e não os seus próprios lábios. Como diz a NVI aí, ó, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Que outras pessoas, não os seus próprios lábios. Na Bíblia mais revista atualizada está dizendo assim: seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Irmãos, e como nós somos tentados a dizer o quanto somos feras, né? O quanto, e de repente,
a gente vai jogando fora algumas coisas. E como é bom ser reconhecido por pessoas sinceras e que testemunham o valor que você tem diante de Deus. Então, receba a bênção da humilhação. Pode vir, André. Receba a bênção da humilhação. Saiba que a sua carência e dependência, antes de qualquer outra necessidade, seja a da orientação do Espírito Santo de Deus, para você não perder a bênção que é de se humilhar. Dentro de uma orientação do Espírito, gente. Então veja com Deus isso, fale com o Espírito Santo sobre isso, ore com este intuito: Senhor, me dê a sabedoria, me dê o discernimento, para que eu venha honrar o seu nome, todas as vezes que eu precisar me humilhar. Isso é com você e com Deus. Sabe por quê? O pregador muitas vezes erra a mão. Ele vai falar algumas coisas que ele faz ou que ele fez, aí a humildade já vai por água abaixo. Mas eu gostaria muito que você buscasse esse discernimento. Eu não quero perder a bênção da humilhação. Eu quero me submeter, me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo dele, ele me coloque em um lugar em que o seu nome continue sendo exaltado.